Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar do que eu preciso para viver, né? O que a gente realmente precisa para viver? Vamos pensar ao contrário. O que se eu não tiver o que eu preciso e que eu não tiver, eu posso morrer? Uma viagem para o exterior todo ano. Se eu não tiver uma viagem, eu morro? Não. Eu posso me sentir no máximo tristinha, mas eu não morro. O que eu preciso? Bota a cabeça para pensar. Primeira coisa, ar. Eu preciso de ar, certo? Sem ar, uma pessoa dura 3 minutos. São só 3 minutos sem respirar que o oxigênio falta no cérebro. Isso chama de hipóxia. Falta de oxigênio no cérebro. E as células, os neurônios, as células do cérebro morrem. Então, sem ar, sem respirar, 3 minutos. Se eu ficar sem água, eu posso durar 3 dias na média. 3 dias sem água, o meu corpo entra em desidratação profunda e eu vou a óbito. Eu morro sem água. E sem alimento. São as 3 principais coisas que a gente precisa para viver, para sobreviver, né? Eu diria mais sobreviver do que viver. Quanto tempo eu consigo ficar sem alimento? Por volta de 3 semanas. 3 semanas, dá uns 45, 50 dias. É o tempo limite que eu consigo ficar sem alimento. O meu corpo, sem alimento, ele vai sofrer vários processos, várias mudanças. Ele vai começar a queimar glicogênio do fígado, ele vai começar a queimar gordura para utilizar como energia, ele vai começar a utilizar músculo, né? A degradar o músculo para utilizar como energia. Por isso que pessoas que não comem vão emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo até morrer de inanição, morrer sem comida. E vamos lá. Aonde tem ar? Tá aqui. Nós todos estamos envoltos em ar. Quem que produz ar? Tem uma fábrica que produz ar? Não. O ar tá aí, ó. Para quem quiser respirar, graças a Deus. E quanto custa respirar? Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. E a água? Aonde que tem água? Água é um pouquinho mais restrito. Água você tem que... Deixa eu me ajustar aqui. Água você tem que ir até um rio, ir até uma nascente, cavar um poço, para você ter água pura, potável para beber. Quem produz água para mim? A água tá aí, ela tá pronta. Ela passa por vários processos de transformação, né? Ela pode ser chuva, ela pode estar num lençol freático, ela pode estar num lago, no mar, mas a água está por aí. E quanto custa tomar um copo d'água? Eu pago conta de água todo mês. Uma garrafinha custa para eu ir lá no mercado e tomar e comprar. Você paga pela comodidade. Você paga pela disponibilidade de você ter a água ao alcance da sua mão. Você paga pelo bombeamento, pelo transporte da água até a torneira da sua casa. Você não paga propriamente pela água. Porque se eu não tiver dinheiro nenhum, eu posso pegar um balde d'água e ir lá no rio e pegar água para tomar. Eu ponho ela num filtro, eu fervo, eu purifico essa água e eu tomo, sem custo nenhum. O máximo que gasta é a minha energia de ir lá buscar. Vamos pensar sobre o alimento agora. O alimento, onde que a gente acha? Onde tem alimento? Animal, por exemplo, cultiva alimento? Não. O animal, ele simplesmente coleta, ou ele caça. Mas o alimento está disponível, é só ele desprender energia para ir lá e buscar o alimento. O ser humano aprendeu a cultivar os alimentos, aprendeu a guardar, estocar. Mas se você for pensar bem, o alimento ele vem do solo. Né? Qualquer lugar que você tiver um pedacinho de terra, você pode plantar, você pode criar uma galinha. Eu quero comer galinha. Se eu criar uma galinha, se eu plantar uma horta,
tudo que vai me custar é o meu trabalho, certo? Mais uma vez, eu pago pela comodidade de ir lá no supermercado e comprar um frango congelado bem bonitinho, separadinho, cortadinho, limpinho, para eu não precisar ter esse serviço de criar, abater, limpar o frango para mim. E o mesmo eu digo para uma maçã, para uma manga, para um saco de arroz. Se eu quiser um saco de arroz e não tiver dinheiro, eu tenho que plantar, eu tenho que colher, eu tenho que aguar, tenho que limpar, beneficiar, para poder usar na cozinha. Então, custa energia de eu buscar o alimento em algum lugar, seja numa árvore frutífera, ou custa para eu cultivar esse alimento, certo? Seguindo essa linha de raciocínio, o ar ele está totalmente disponível para a gente? Totalmente disponível? Não necessariamente. Nós respiramos oxigênio e soltamos gás carbônico. Se todas as pessoas do mundo respirar só oxigênio e soltar só gás carbônico, vai chegar uma hora que não vai ter mais oxigênio, certo? E por que que todo mundo respira e nunca acabou o oxigênio para a gente respirar? Porque existem as árvores, existem as plantas, que elas fazem uma respiração contrária da nossa. Elas capturam gás carbônico e soltam oxigênio. Então nós formamos um ciclo com as árvores, um ciclo de retroalimentação. Eu forneço gás carbônico para elas e elas fornecem oxigênio para mim. E a água? A água também passa por um processo de modificação. E as plantas têm bastante função, têm bastante participação nesse processo. A planta, ela purifica a água através das raízes, ela puxa a água, absorve a água e solta, evaporando pelas folhas. No caso de uma várzea, por exemplo, um brejo, ela mais uma vez, ela capta as plantas do brejo, né, da várzea, captam essa água, filtram mesmo por um processo mecânico de raízes, né, seguram os dejetos, matéria orgânica, seja fezes, seja um animal decomposto, seja um lixo que eu joguei rio acima, né, porque lembra que o rio ele tem um percurso, ele tem a parte de cima e vai andando, caminhando até a parte de baixo, né? Se eu poluo aqui em cima, tem uma hora que alguém vai captar aqui embaixo. E a várzea no meio disso, ela serve para ir limpando essas impurezas do rio. E os alimentos também. Os alimentos também têm uma grande participação das plantas. As plantas servem de alimento para a gente, né? Seja uma fruta, seja um tubérculo, no caso de uma mandioca, uma batata, seja uma hortaliça, uma alface, uma salsinha, uma cebolinha. Vocês já pararam para pensar sobre isso? As plantas sustentam a nossa vida. As plantas nos dão ar puro, água limpa e alimento. Ah, mas eu só como carne. Tá comendo mato indiretamente. Porque para você comer a vaca tem que se alimentar de capim. Indiretamente, você também come planta. Você também é sustentado pelas plantas. As plantas regulam toda a nossa vida no planeta. E seguindo essa linha de raciocínio, é muito fácil a gente chegar ao fato de que a natureza é abundante. A natureza me dá tudo e eu não preciso pagar. O máximo que eu preciso é gastar um pouco de energia para coletar, para cultivar, colher, para fazer essas modificações, né? Ah, vou pegar a água, vou purificar essa água, passar por um filtro. Mas a natureza é abundante. Isso é um fato. Gente, no meio da cidade, a gente consegue achar árvores frutíferas. Seja acerola, seja manga, seja goiaba. Tem espalhado para a cidade inteira. Eu posso ir até o rio ali e pescar. A natureza vai me dar um peixe para comer. A natureza ela é abundante, ela sustenta a nossa vida inteira. E o que é que a gente precisa fazer para retribuir isso para a natureza?
esse cuidado, essa abundância. A gente precisa ter respeito por ela. Só isso. E o que é ter respeito? Como que você respeita a sua mãe, por exemplo? Você ama a sua mãe, você cuida da sua mãe, você valoriza a sua mãe, você obedece às regras da sua mãe enquanto você está na casa dela, certo? A natureza é a mesma coisa. Você mora na casa da natureza. O planeta Terra é a natureza, é a casa da mãe. Você tem que respeitar as regras da natureza. Simples. Valorizar a natureza. Cuidar da natureza. A gente faz isso? Não. E o que estraga com tudo? Vocês já pensaram? Pensa aí, o que estraga com tudo? O que estraga a natureza? Para não falar outra palavra. É o desmatamento? É a queimada? Atrás de uma motosserra desmatando tem o quê? Tem um ser humano. Atrás de alguém tacando fogo em algum lugar, tem um ser humano. Atrás de alguém caçando animais selvagens, traficando animais selvagens, poluindo um rio, tem um ser humano. Então, o que é que acaba com tudo? É o ser humano? Não, porque tem muito ser humano que ajuda a natureza, tem muito ser humano que defende, que respeita a natureza. O que estraga com tudo? É o ser humano inteiro? Não. São as sombras que existem no ser humano. Por exemplo, orgulho e egoísmo. Eu sou uma pessoa rica. Eu quero construir um condomínio na beira do mar. Eu vou escolher uma área de mangue. Vou passar um caminhão de terra, aterrar o mangue. Não. Por que eu acho que eu sou mais importante, que a minha vaidade é mais importante do que todos os seres que moram dentro daquele mangue? Do que toda a função ecológica de limpeza, purificação, berço de várias espécies. Por que eu me acho mais importante do que esta função do mangue? É orgulho. E se você for destrinchar os sentimentos do ser humano, esses sentimentos que levam à destruição ambiental, vocês vão achar orgulho, egoísmo, autodesvalorização. Então eu preciso agregar várias coisas em mim para me valorizar, várias coisas materiais para me valorizar. Vocês vão achar as sombras do ser humano. São as sombras do ser humano que estragam o meio ambiente. Mas olha só, vamos pensar numa situação. Imagina só, esse cenário. É um caos, é uma catástrofe, é uma destruição total do ambiente. Vamos voltar àquelas perguntas lá atrás. Onde que eu acho ar nesse ambiente poluído? Onde que eu acho água e alimento nesse ambiente poluído? Catastrófico. Quem que vai produzir isso para mim? Com certeza alguém vai produzir. Empresas vão produzir. E quanto que isso vai me custar? Vai me custar caríssimo. Tão caro que muitas pessoas não vão ter dinheiro para pagar. E muitas pessoas vão definhar até a morte se a gente chegar num cenário desse. Se a gente chegar num cenário perto disso, já vai ter muita morte de ser humano. A barata? Não, gente, a barata vai ficar bem, a barata vai proliferar aí, ó, maravilhosamente. Quem vai passar mal é a gente. Quem vai passar mal é o ser humano. E mais vários animais, né? E aí eu te pergunto, onde mora a sua liberdade? Onde mora a sua liberdade? Nas coisas materiais que você tem? Na sua viagem para a Europa? Nos seus 150 pares de sapato que você tem no seu armário? No seu corpo malhado de academia? Não, não. A sua liberdade está no ar que você respira, na água que você toma e no alimento que você come. Porque se a gente tirar tudo isso,
Você pode ter milhões no banco. Se você não tiver ar, já era. Você pode ter milhões no banco. Se você não conseguir acessar isso para comprar uma garrafa de água, você morre. Então a liberdade não está exatamente no dinheiro. A liberdade não está no orgulho, na ostentação. A liberdade está num ambiente equilibrado. O nosso ambiente hoje, se você perder todo o dinheiro que você tem, você ainda consegue plantar uma mandioca, catar uma manga, pescar, tomar água do rio e sobrevive. E aos poucos você se reconstrói financeiramente. Se a gente degradar a natureza, a gente perde a liberdade, a gente perde a vida. E isso é tão claro, mas tão claro, e ainda assim tem pessoas que não entendem. Ai, Juliana, mas você está sendo apocalíptica. Não, a degradação ambiental ela tem um gráfico, né? Você começa numa linha crescente, ela vai crescendo bem devagarzinho, chega uma hora que ela dispara. De repente tem uma inclinação na curva, tem um degrau. E é nesse degrau que as pessoas falam, nossa, mas eu nem vi isso acontecer. Viu isso acontecer, só que você não deu a devida importância. Você não observou os sinais enquanto ainda tinha tempo de reverter tudo isso. E como que a gente reverte tudo isso? É possível reverter tudo isso? Sim, é muito possível reverter tudo isso. É muito possível reverter tudo isso. E como que a gente faz isso? Se o problema está na sombra do ser humano, a gente faz o quê? A gente olha para a sombra. E o que é olhar para a sombra do ser humano? É autoconhecimento, é análise interior, é mergulhar no nosso mar interior, é olhar para os nossos defeitos. E como que eu faço isso? Eu tenho um sentimento me invade, eu vou na raiz do sentimento. Quando eu chego nessa raiz do sentimento, por exemplo, eu quero ostentar que eu sou rica. Por quê? Ah, é porque eu não tenho um amor próprio. Ah, essa é a raiz do sentimento, é o amor próprio. Então, se eu me amar, eu não vou precisar ostentar, eu não vou precisar gastar dinheiro com coisas materiais. E eu vou conseguir ser feliz, me amar, me sentir bem, sem um exagero de coisas materiais, sem ter que mostrar para os outros tudo que eu tenho. Aí eu entro no tratamento, na cura. Eu faço a transmutação desse sentimento, dessa vibração. Eu pego o amor, a falta de amor próprio, um amor próprio doente, fraco, e transformo ele num amor próprio fortalecido. Isso é uma transmutação, é uma modificação, você transforma. E nessa transformação eu elevo minha consciência. Quando eu elevo minha consciência, automaticamente, sem força nenhuma, eu me amo mais, eu passo a amar o próximo mais. Se eu me amo mais, eu me valorizo mais, eu passo a valorizar o meu próximo. E o próximo pode ser da família, pode ser uma pessoa que você nem conhece, que mora do outro lado do mundo, pode ser o rio, o peixe, a fauna, a flora, o planeta inteiro. O conhecimento técnico, né, de como funciona ecologia, como que funciona a dinâmica de um rio, purificação de água, economia, astronomia, astronomia, todo esse conhecimento científico, esse conhecimento técnico, somado à terapia, a terapia do ser humano, a terapia interna, né, o tratamento das nossas dores, das nossas crenças, dos nossos apegos, tratamento das nossas sombras, esse autoconhecimento, essa autocura. Quando a gente eleva a nossa consciência, a gente transmuta, a gente dá lugar a um novo ser humano, um ser humano mais elevado, com uma consciência elevada. E quando eu alio isso ao conhecimento científico, eu transformo tudo isso em sabedoria. Eu continuo tendo meu carro, eu continuo usando ar-condicionado, eu continuo fazendo o que eu quiser.
sem ferir a natureza no meio desse processo. Ai, Juliana, não é fácil. Sim, é um processo. Um processo é uma escada, né? Um degrau por vez. Mas a humanidade é capaz de criar um carro que não polui. A humanidade é capaz de produzir alimentos sem poluir o meio ambiente. Já existem soluções para isso. Precisam ser modernizadas, melhoradas, melhorar a escala? Com certeza, cabe um monte de melhoria ainda. Mas nós já temos um norte, um rumo para seguir. E tudo isso, toda essa terapia, essa cura das sombras, né, do ser humano, é o alicerce para todas essas mudanças. Mudança ambiental, mudança econômica, mudança social. É a gente olhar para as nossas dores, para as nossas sombras e trazer essas sombras para a luz, né? Iluminar esses pedacinhos nossos que ainda estão numa vibração baixa, né? Com um sentimento de vibração baixa mesmo, né? De egoísmo, mágoa, rancor, vingança, e trazer isso para a luz, para um sentimento mais amoroso, mais pacífico, mais harmônico. É isso que vai curar o nosso planeta. Porque se eu me trato, o meu vizinho se trata, a outra vizinha, ou a outra pessoa, o outro, todo mundo começa a tratar o seu ambiente interior, olhar para os seus traumas, para as suas dores. E eu faço isso para mim, e eu acabo reverberando isso no outro, o mundo inteiro vai transmutando todas essas dores, crenças e traumas. Então eu sou capaz de mudar o mundo mudando a mim mesma. Lembra que Gandhi dizia: seja a mudança que você quer ver no mundo? Exatamente. Se eu quero um mundo mais pacífico, eu cuido de mim. Eu olho para minha violência, para eu me tornar mais pacífica. A chave é o autoconhecimento. E, gente, pensa bem. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, como que é a nossa essência? Quando eu tiro todos esses traumas, crenças, todas essas coisas que vão apagando a minha luz, essas sombras, né, que vão apagando a minha luz, se eu vou limpando e deixo a luz da minha essência brilhar, como que é a minha essência? Ela é divina, gente. Ela é amorosa, ela é pacífica, ela é harmônica. Por quê? Porque somos a imagem e semelhança de Deus. Não só fisicamente, mas internamente também. Mas a nossa essência. É por isso que a gente tem que trabalhar em nós. Eu ser a mudança que eu quero ver no mundo. Porque eu mudo em mim e eu reverbero isso no mundo todo. E era essa a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.